Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir a lição 6, que tem como título Filho é igual com o Pai. O item 3 diz como o subordinacionismo se apresenta hoje. Nós vimos que o subordinacionismo é uma crença primitiva de que Jesus era subordinado a Deus. Mas nós cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na Trindade, não há uma hierarquia entre as pessoas. Há diferença de função, mas não há uma hierarquia. Gostaria de destacar aqui, irmãos, logo no item 1.1, vamos fazer um resgate aqui que diz assim: o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Então, quando Jesus falava que ele era filho de Deus, quando ele falava, o meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, ele fazia referência a Deus, ele estava se fazendo filho de Deus. Então ele estava se fazendo como Deus. Por quê? Porque, item 1.1, o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Então, no pensamento judaico, o filho, o termo filho, o conceito de filho, ele refletia uma igualdade com o Pai. Então, quando Jesus falava que ele era filho de Deus, ele estava se fazendo como Deus. Isso é no pensamento judaico. É importante nós entendermos que a Bíblia foi escrita na cultura judaica. E o pensamento judaico era esse, que o filho, no pensamento judaico, implica a igualdade com o Pai. Então, quando Jesus falava que ele se identificava como filho de Deus, ele estava se fazendo como Deus. Igual quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O judeu, ele não conjuga o verbo eu sou. Ele fala assim, eu motorista, eu enfermeiro. Mas ele não fala eu sou enfermeiro. Porque o verbo eu sou somente é conjugado somente se o sujeito desse verbo for Deus. Só Deus é o sujeito desse verbo. Porque só Deus é, ninguém mais é. Para o judeu é assim. Ninguém mais é, só Deus é. Então eu não posso falar eu sou, porque só Deus é. Aí se você quiser falar assim, eu sou motorista, existe algum recurso gramatical para você usar essa colocação. Mas não com o verbo eu sou. O verbo eu sou é somente para Deus. Aí Jesus vira e fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava se fazendo como Deus. Entendeu, irmãos? E quando ele falava que ele era filho de Deus, ele também estava se fazendo como Deus. Por quê? Porque o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Logo aqui no item 1.1, logo no iniciozinho. O conceito de filho implicava a igualdade com o Pai. Ele falava que ele era filho de Deus, estava falando que ele era Deus. Quando ele falou antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava se fazendo Deus. Por quê? Porque o verbo eu sou era só aplicado a Deus, né? Só Deus poderia ser o sujeito desse verbo. Então, o que eu estou trazendo aqui, com essa questão do eu sou e do termo filho, o conceito de filho, é que essas coisas estão relacionadas com a cultura judaica. Então é importante a gente entender a cultura judaica para a gente poder compreender o que a Bíblia está dizendo. Então, como o subordinacionismo se apresenta hoje? Irmãos, tem doutrinas hoje que negam que Jesus é o Filho de Deus, considera ele como Messias, como profeta, mas nega que Jesus é o Filho de Deus. E eles consideram que Jesus é fruto de uma relação íntima, conjugal entre Deus e Maria. Então, quer dizer, com isso, eles tiram a visão de que Jesus é Deus.
porque Jesus é filho de Deus com Maria, fruto de uma relação entre eles. Olha aonde que chega isso, né? Mas aqui a revista diz: lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Marcos 5, capítulo 5, versículo 7, diz aqui aquele texto que fala do endemoniado gadareno que se prostrou diante de Jesus e o adorou. E aqueles demônios, aquela legião disse: que temos nós contigo? Falou no plural, porque eram muitos, né? Jesus perguntou o nome deles: nós somos legião porque somos muitos. Que temos nós contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viesse aqui atormentar-nos antes do tempo, ainda reconheceu Jesus como Filho de Deus, adorou a Jesus e reconheceram que Jesus tem autoridade para puni-los. Jesus os expulsou, né? E eles entraram naqueles porcos e nós conhecemos a história. Mas até Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Tiago diz que os demônios creem que Deus existe, creem e tremem. Aqui novamente diz aqui, ó, nós já consideramos, aqui vem um reforço. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, da cultura dos judeus, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E também nós temos doutrinas que negam que Jesus é Deus, até reconhece que ele, até fala que ele é Deus, né, com letra minúscula, não é verdade? Mas negam a divindade de Jesus. Eles negam a divindade de Jesus, negam a salvação em Jesus, não creem no inferno, na condenação eterna. E Jesus veio revelar a doutrina do inferno no Novo Testamento como um lugar de tormento, de choro, de ranger de dentes, de condenação eterna, de sofrimento e tormento eterno. E essas doutrinas negam Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo declara: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então nós temos aqui doutrinas que negam que Jesus é Deus, que Jesus é filho de Deus com Maria, que Jesus ele é um profeta, um grande profeta, um homem iluminado, mas não reconhece Jesus como Deus, colocando Jesus numa posição inferior, como se Jesus fosse subordinado a Deus. Mas não é isso que nós entendemos da palavra de Deus. Nós entendemos da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A conclusão do estudo: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Aqui também, no comentário do item 1, auxílio bibliológico, filiação de Cristo, aqui no meio aqui do item 2, diz assim: portanto, significa que Jesus é o único Filho de Deus, é o único do seu gênero, da sua natureza, da sua substância. Nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos adotivos de Deus. Jesus é o único filho legítimo,
e ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, irmãos, essa declaração de que Jesus é filho de Deus, quando Jesus declarava que ele era filho de Deus, ele estava se fazendo como Deus, porque o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Isso é importante a gente ter em mente, porque a Bíblia foi escrita dentro da cultura judaica. E aí vem doutrinas que desmerecem a pessoa de Jesus. Fala que Jesus é filho, é resultado de uma relação entre Deus e Maria. Fala que Jesus é um grande profeta, mas que não é Deus, que foi um grande homem, um grande filósofo. Não reconhecem Jesus como Deus. E a Bíblia, nós estamos vendo aqui ao longo dos estudos, a Bíblia traz tantas referências bíblicas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, de que Jesus é Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Assim, irmãos, nós terminamos a lição 9, a lição 6, que vai ser ministrada no dia 9 de fevereiro de 2025, o Filho é igual com o Pai. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos. Tem um conteúdo na descrição do vídeo. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.